Paz do Senhor Jesus a todos, lição de número 6, o discípulo e a fé, tópico de número 1, a importância da fé. Este tópico é dividido em 4 subtópicos, que são a fé no Antigo Testamento, a fé no Novo Testamento, a fé na vida cristã e o objetivo da fé. Então, a fé no Antigo Testamento Jesus era somente profetizado. Era dito que ele viria, que desceria alguém, que salvaria os homens, o ser humano dos seus pecados. Então Jesus só era profetizado, ninguém via. Então quero ler aqui em Tiago capítulo 2, versículo 23, que diz assim: E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então Abraão viveu no Antigo Testamento, falava com Deus, Deus fez uma promessa para ele, que ele seria pai de nações, e ele acreditou. Na idade já de 99, 100 anos, Sara também, sua esposa, com 90 anos de idade, já ambos muito velhos, mas ele acreditou em Deus e Deus cumpriu a promessa. Deus imputou isso como justiça na vida de Abraão e Abraão foi chamado amigo de Deus, e também hoje nós conhecemos Abraão como o pai da fé. Então, desde o Antigo Testamento, o pai da fé é Abraão. Se alguém lhe perguntar, você já sabe responder. Também aqui em João capítulo 20, versículo 29, diz assim: Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Então esse versículo cabe tanto no subtópico primeiro quanto no subtópico segundo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Porque no Antigo Testamento eles não viram a Jesus, eles não conheceram a Jesus, eles só ouviam falar. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas acreditaram, mas tiveram fé que ele viria. Então eles olhavam para frente. Nós hoje nós olhamos para trás, porque a cruz já passou. Os discípulos viveram durante o período do Senhor Jesus. Então são 3 períodos diferentes. Antes de Cristo eles acreditavam nele. Quando ele desceu, eles acreditavam nele. Ou seja, desde os tempos antigos, pessoas acreditavam ou não acreditavam. Nos dias de Jesus aqui na terra, pessoas acreditavam e pessoas também não acreditavam. Nos nossos dias atuais, que olhamos para a cruz lá atrás, alguns acreditam, outros também não acreditam. O que nós temos que fazer? Temos que acreditar, temos que ter fé em Deus, porque é bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Tá certo? O segundo subtópico vai dizer assim, a fé no Novo Testamento. Hebreus, no capítulo 11, vai falar sobre a galeria dos heróis da fé. O que é isso? Pessoas que venceram, que receberam a promessa de Deus, ainda que não viram, não contemplaram com seus olhos, ainda que não receberam, não chegaram até o fim, morreram sem receber a promessa, como diz o próprio capítulo 11 de Hebreus, mas eles acreditaram e foram fiéis até o fim, até a morte, tá certo? E o Senhor deu vitória a eles, como também dará vitória a nós. Aqui no finalzinho de Hebreus 11 também quero ler o versículo 39 e o 40. E todos estes, porque ele está falando sobre Noé, Abraão, Sara, Isaac, Jacó, Davi, Samuel, entre outros, né, que citam os nomes aqui na galeria dos heróis da fé. E todos estes, que eu acabei de citar, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então eles, juntamente conosco, agora juntos seremos aperfeiçoados. Eles sem nós não, nós sem eles também não. Então todos nós juntos seremos aperfeiçoados. Subtópico de número 3, a fé na vida cristã. Romanos 14, versículo de número 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. Agora só o finalzinho do versículo que eu gostaria de citar. E tudo que não é de fé é pecado. O contexto de Romanos 14 vai falar sobre comer carne, comer legumes, se come, se não come, que faz, que não faz, fraco na fé, forte na fé, mas esse não é o caso. Eu queria só o finalzinho do último versículo, que diz assim: e tudo que não é de fé é pecado. O contexto diz uma coisa, mas aqui no finalzinho ele já agrega todas as coisas. Tudo que nós fazemos que não é de fé, que nós não temos a certeza, é pecado. Ah, será que eu posso fazer tal coisa? Meu irmão, se você tem dúvida, não faça, porque para você vai ser pecado. Talvez para uma outra pessoa não seja, mas para você vai ser pecado, porque você tem dúvida. Gerou dúvida, não faça, porque é pecado. Para você vai ser pecado. Tem coisas que são pecado para todos,
mas tem coisas que são pecados para um e para outros não. Tem coisas que as outras pessoas vão se escandalizar, então nós deixamos de fazer para que a outra pessoa não peque, para que nós não provoquemos o pecado, para que nós não provoquemos o escândalo, porque quem provoca o escândalo, ai daquele por quem vem os escândalos. Então, o que eu como, o que eu bebo, o que eu visto, o que eu faço, minhas ações, minhas palavras, elas têm que glorificar o nome do Senhor. Elas não podem provocar escândalo em outras pessoas, tá certo? Assim tem que ser a nossa maneira de viver. Mateus capítulo 14, versículo 28 vai falar sobre Pedro andando sobre as águas. Eu não vou ler porque o tempo já está escasso. Pedro andando sobre as águas, ele falou, se é o Senhor mesmo, me chama para ir contigo. Ele falou, então vem. Pedro desceu, começou a caminhar sobre as águas, ele acreditou, ele teve fé no Senhor Jesus e ele caminhou por sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar as tempestades, o mar bravio, o vento, ele começou a ficar apavorado e começou a afundar. Senhor, me socorre. Aí o Senhor foi e socorreu a Pedro e tirou ele de lá. Fala assim, mas por que você duvidou? Então, enquanto nós acreditamos, enquanto nós temos fé, vai dar tudo certo, pode ter certeza. Ainda que o final seja a morte, nós vamos habitar com Ele, queridos. Vai ser só alegria lá no céu. Aí tem o objetivo da fé. Qual que é o objetivo da fé? Ou quais são os objetivos da fé? Filipenses, capítulo 1, versículo 21, Paulo vai dizer assim, porque para mim o viver é Cristo, mas o morrer é ganho, o morrer é lucro. Oh, aleluia! Como é bom servir ao Senhor, como é bom ser fiel a Ele, como é bom acreditar verdadeiramente nele, porque se vivemos para Ele, quando morremos, morreremos para Ele e iremos junto com Ele, habitaremos para todo sempre com Ele. E eu quero te dizer que lá no céu não tem enfermidade, lá no céu não tem dor, lá no céu não tem tristeza, lá no céu não tem choro, mas tem alegria, tem paz de espírito, tem gozo, tem felicidade. Amém, meus queridos? Deus abençoe a todos e até nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.